Senhor, que privilégio podermos estarmos juntos, como Maria, aos pés do Senhor. Pedimos que o Senhor nos dê olhos abertos para contemplar, considerar atentamente a Jesus, o autor e consumador da nossa fé, Senhor. Amém. Nos dê um coração correto, inclinado, Senhor, a Te ouvir, Te obedecer e a Te amar. Que o Senhor nos ajude a possa abrir o nosso apetite espiritual para termos fome e sede da palavra do Senhor. Também nos possa derramar colírio, Senhor, em nossos olhos. Amém. Queremos ver atentamente a pessoa do Senhor, em nome de Jesus, para a Tua glória, Senhor. Amém. Nós pedimos a Ti, Senhor, em nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Tu és o Senhor. Glória a Deus. Bom, nós estamos considerando o livro de Hebreus e o nosso desafio não é simplesmente ter um estudo bíblico, mas é, por um lado, inspirar pessoas, inspirar cristãos, cada um de nós, sermos inspirados, encorajados a como estudar as Escrituras, como compreender a mente do Espírito Santo na palavra, e também sermos treinados, capacitados para conhecer Deus na palavra e servir. Eu acho que um dos grandes problemas que temos hoje, em geral, é o costume de sentar e ouvir uma mensagem e não se envolver com a mensagem. O equívoco do pregador falar uma boa mensagem, mas não se importar se atingir o resultado da mensagem, que seria as pessoas compreenderem a palavra, serem constituídas e elas se tornarem operantes da palavra. Jesus falou que aquele que ouve a palavra do reino e não compreende, você lembra o que aconteceria depois? Estamos em Mateus 13. Se alguém ouvir a palavra do reino e não compreender, o que acontece? Vem o maligno e ia fazer o quê? Ia roubar a palavra que foi semeada no coração. Então esse é um problema grave. A maneira de falar tem que ser expositiva, tem que ser claro, uma linguagem clara, aplicações claras, o máximo possível didática e gerando interação, mas essa é a responsabilidade de quem fala, mas tem a responsabilidade de quem ouve, né? Porque a palavra também diz que ouvindo alguém a palavra e compreendendo, então essa pessoa passa a produzir fruto, né? E esse fruto é gradual, 30, 60, a 100 por um. Mas a responsabilidade dela é compreender. Então temos dupla responsabilidade, o que fala e o que ouve. E no livro de Hebreus, como nós falamos uma mensagem sobre o perigo da letargia espiritual, temos aquela exortação do capítulo 5, onde o autor diz que decorrido o tempo que eles já estavam caminhando, já deveriam ser, vocês lembram? Mestres. E por que não foram? Por que não atingiram esse estágio? O que aconteceu com eles? Lembra o que aconteceu? Por que eles não cresceram, já não se tornaram, não haviam se tornado mestres para poder ensinar outros? O que aconteceu com eles? Eles se tornaram preguiçosos, numa versão, ou negligentes, né? Eles foram negligentes, né, preguiçosos. E ali mostra então 2 níveis de alimento ali. O leite e o alimento sólido. E diz que o alimento sólido é para aqueles que tinham suas faculdades exercitadas. Então tem a responsabilidade daqueles que caminham com o Senhor exercitar suas faculdades na palavra da verdade, para poder discernir tanto o bem quanto o mal. E aquele que se alimenta de leite, ele ainda é inexperiente. Então eu penso que essa carta aos Hebreus é um livro tão rico, ela é considerada o 5º evangelho,
Enquanto os 4 evangelhos falam do ministério terreno de Jesus, o livro de Hebreus fala do ministério celestial, o que ele está fazendo enquanto ele está à direita do Pai. Então é uma maneira muito sábia pensar assim, e esse livro ele mostra todo o aspecto do cumprimento da simbologia, tipologia, as profecias do Antigo Testamento em Cristo. O autor era bem constituído com o Antigo Testamento, e especialmente os livros de Moisés, os 5 livros, e ele vem falando ao povo hebreu, um povo cristão. Vocês lembram que na época nós comentamos que era um tempo de perseguição, né? Então corria o risco de eles voltarem para trás, que era o caso do judaísmo. O Tozer, num comentário que ele tem sobre o livro de Hebreus, que é maravilhoso, ele ilustra de uma metáfora, né? Apenas como analogia, o diálogo de um judeu cristão diante desse cenário de uma possível perseguição e também de um possível retorno por uma sedução ao judaísmo. É como se alguém falar, mas nós temos Moisés. E o autor aos Hebreus está mostrando, então, mas Cristo é superior a Moisés. Mas Deus entregou a lei por meio de anjos. Então, mas Cristo é superior aos anjos. Mas depois de Moisés veio Josué. Então o judaísmo tem os grandes líderes. Sim, mas Josué foi só um símbolo do nosso libertador, do nosso líder, que foi Jesus. Temos o templo, mas o templo é ser destruído. E vamos ver então que ele é a casa de Deus. Então, vem mostrando todos os aspectos da superioridade de Cristo nesse livro, para poder iluminar, esclarecer aquele judeu cristão, ou cristão judeu da época, que estava transitando entre a fé cristã e o judaísmo, com essa possibilidade de voltar ao judaísmo, e esse livro está encorajando, essa carta, a eles seguirem para frente, não serem daqueles que recuam para trás, porque temos uma superior aliança, um sacerdócio superior, superiores promessas. Na verdade, os estudiosos mostram que a palavra superior aparece 13 vezes, ou superior ou melhor, 13 vezes, né? Fazendo uma comparação com o Antigo Testamento. Então é muito interessante que esse livro nós encontramos comida para todo nível de espiritualidade cristã, seja o mais novo, o mediano e até o cristão mais maduro, né? É claro que seria um equívoco você querer dissecar e entender tudo de uma vez. É muito melhor fazer uma viagem panorâmica na carta e depois, de acordo com a necessidade e a sua capacidade de compreensão, se deter em considerar as coisas, especialmente as coisas principais, que são os fundamentos, e a partir daí podemos chegar até a plenitude. Eu sempre gosto de indicar livros, especialmente para aqueles que querem estudar, e tornar a coisa mais simples, né? Volto a falar, não tem nenhuma intenção de dar ensinamento que as pessoas não se comprometam. Na verdade, o nosso mestre, Jesus, eu penso que tudo que ele falou de maneira que as pessoas pudessem compreender, com linguagem simples e temporal, era o cotidiano da vida deles. Marcos diz que ele falava de acordo com o que cada um podia compreender. Então, todo ensinamento de Jesus, ele visava a praticidade, a obediência, né? Diferente dos escribas e fariseus. Eu gosto de pensar que todo livro da Bíblia você pode ler ele de forma devocional, como um meio de você se alimentar desse livro. Então, por exemplo, nós temos uma obra maravilhosa de Andrew Murray chamado Hebreus, Santo dos Santos. Esse livro só está em e-book na Amazon. Eu conheço os tradutores, os editores, são pessoas muito sérias. Eles apresentam o estudo do livro de Hebreus, mas como era a característica de Andrew Murray, sempre numa prerrogativa, numa linguagem devocional, chamando a gente para a comunhão. Existe também o comentário do A.W. Tozer. Esse livro está impresso, né? Pode ser adquirido facilmente.
A gente tem aí uma biblioteca, fica o desafio de quem está cuidando, o seu Fabrício e Jéssica, né? A gente poderia, a Jéssica, né? O Fabrício é só o administrador, o tesoureiro, a Jéssica. É um livro maravilhoso. Tozer, o que eu gosto no Tozer e no Mowry? Porque os dois têm um legado teológico, clássico, histórico. Eles vêm de uma linha... O Tozer vem mais da linha mística, devocional, mas ele é alguém que tem uma teologia muito clara, muito bíblica, e por ser um pastor, foi um pastor na época, um bom escritor, ele consegue então, como Andrew Mowry, unir a teologia com a espiritualidade e de maneira que se aplique à vida cotidiana do cristão e à vida da igreja. Então, você achar um comentário bíblico que seja aplicado à vida simples do cristão simples e à vida da igreja, inclusive a liderança, é ouro. E eu penso que esses dois autores são mestres, Andrew Mowry e o A.W. Tozer. Por isso são um dos que eu mais gosto de ler. E também eu estava vasculhando na biblioteca, tem um comentário do Kemp Morgan, que ele foi considerado o maior expositor da Bíblia nesse período do século XIX para XX, especialmente século XX. O Lloyd Jones substituiu depois o Kemp Morgan na capela de Westminster, em Londres. A obra dele, o título do livro é A Última Mensagem de Deus ao Homem. É uma coisa maravilhosa. Esse livro só está em inglês e em espanhol. Infelizmente nós não temos ainda em português, mas aqui nós temos irmãos que lê tanto em inglês e espanhol. Tem até gente que veio tem irmãos que vieram de países de fala hispana, né? Então poderia ajudar muito bem, né? Até compartilhar, resumir, seria muito bom. Esses 3 livros eu indico se alguém quiser estudar. Agora, se quiser só alguns resumos, a gente tem do Pearson uma obra chamada Chaves para o Estudo da Palavra. Você vai encontrar 1 ou 2 páginas só. Esse livro está impresso pela Tesouro Aberto e também está em e-book na Amazon, em Kindle, né? Quem tem um Kindle pode ler, até ele pode ler no celular também, ou em qualquer outro aparelho, computador. Existe uma obra antiga que eu ouvi o Christian Schenck em 94, 95, Esboço da Bíblia, de Robert Lee. Eu não achei mais isso publicado, mas a gente pode tirar cópia. Ele conseguiu colocar cada livro da Bíblia em uma página só. Então você tem as tabelas e ali você tem um resumo panorâmico assim. As partes principais, quem é o autor, para quem escreveu, quando escreveu, como se divide. É uma obra assim pequena, é uma página, né? E é maravilhosa, né? E tem um outro que eu até trouxe, Estudo Panorâmico da Bíblia, de Henrietta Mears. Maravilhoso. Esse já é um resumo de cada livro da Bíblia. Quem fez o prefácio foi Billy Graham. É um livro que muita gente que eu conheço séria usa esse material para uma visão panorâmica da Bíblia, né? Inclusive tem uma frase que eu separei dela porque eu peguei os versículos centrais que poderia ilustrar o livro, né? Ou pelo menos apontar o caminho, e ela deu uma pitada de ouro aqui. Se alguém pudesse ler, poderíamos ler Hebreus capítulo 3, versículo 1. Inclusive eu vou encorajar vocês a memorizar os versículos, as passagens principais. Isso é muito importante, exercitar a mente, lembra de exercitar as faculdades que Deus nos deu. Você imagina aquele período de perseguição, vocês acham que eles tinham a Bíblia ali tranquilo, sentadinho, no ar-condicionado e tal? Não. Eles precisavam realmente ser constituídos pela palavra, né? Ou com a palavra, né? Por isso, santos irmãos, participantes do chamamento celestial ou da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. É isso? Esse é Hebreus capítulo 3, verso 1. Agora vamos ao capítulo 12, e nós vamos ler mais um versículo.
Versículo 3, se alguém puder ler. Pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficarão cansados nem desanimados. Ok. Alguém tem uma outra versão? A Almeida, revista atualizada. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para Ok. que não enfraqueçais. O versículo 2 diz assim: olhando atentamente para o autor e consumador da fé. E o 3 diz: considerai aquele. Alguns ainda falam considerai atentamente. Eu queria pegar essas duas palavras de considerai do verso 3, capítulo 12, e do capítulo 3, verso 1, que fala considerai atentamente. Esses dois versículos são, vamos dizer assim, os que encabeçam e dão propósito a essa carta. Para onde nós estamos indo? Por que essa carta foi escrita? Ela foi escrita para podermos considerar atentamente. Porque eles passaram, os cristãos judeus ou hebreus da época, a considerar outras coisas diante da perseguição, e esse autor está chamando eles para considerar atentamente a Jesus. Assim como é o nosso tempo. Nós não temos uma grande perseguição, mas nós temos muitas coisas que o inimigo tem colocado diante de nós, que facilmente poderemos cair naquele engodo que os coríntios caíram, né? Eles se apartaram da simplicidade que havia em Cristo Jesus, porque eles passaram a considerar um outro Jesus, um outro evangelho, e dar crédito a um outro espírito que eles não haviam, que os apóstolos não haviam pregado, e eles passaram a ouvir essas coisas. Então, Paulo diz que temia que, assim como a serpente enganou Eva na sua mente, os cristãos também fossem seduzidos na sua mente e se apartassem da simplicidade que é em Cristo. Então, você vai ver que nas cartas existem menções a falsos profetas, heresias, e entretenimento e pecado, tantas coisas que podem nos tirar ou fazer tirar os olhos da pessoa do Senhor e a gente deixar de considerar atentamente a Jesus. Então esses dois versículos, 3, 1 e Hebreus capítulo 12, poderíamos dizer o versículo 2 e o 3, eles são chaves e seria muito bom se pudéssemos memorizar, né? E essa irmã, nesse livro Estudo Panorâmico da Bíblia, a Henrietta, ela fala o seguinte: consideremos Jesus. Essa é a nossa fraqueza. Olharmos para nós mesmos e para a nossa fragilidade. A tendência de olhar para nós. Consideremos Jesus. A palavra considerai, nesse texto, é um termo da astronomia. Dirija o seu telescópio para o céu e contemple-o. Eu achei isso aqui tão doce, tão acertado, né? Você pega um astrônomo, na verdade nós fomos uma vez, todos nós, né? Acho que foi até o Fabrício que conduziu a gente, lá em Campinas, naquele Monte Alto, não lembro o nome do bairro lá, que tem um observatório. E a gente viu ali tudo sobre astronomia, ou muita coisa sobre astronomia, e tinha equipamentos para a gente ver as estrelas, né? Então, como focar. E aqui ela fala sobre isso, né? Da dificuldade que a gente tem e a fraqueza de olhar para o lugar errado. No lugar do telescópio estar voltado para Cristo e vermos as glórias dele, infelizmente passamos a ser distraídos e olhar para várias coisas. E aí nós vamos afundar igual Pedro, que tirou os olhos de Jesus, colocou os olhos na tempestade, nas ondas, e ele começou a afundar, né? Então, que chamado maravilhoso nós temos para olhar para o autor e consumador da nossa fé. Vamos ao capítulo 1. E eu queria hoje encorajar
provocar a gente ter fome e sede, né? Mas meditando nesse livro, e aí já pensando de forma devocional, eu fiquei impressionado com algumas coisas. O versículo 1 diz assim: havendo Deus outrora falado. Primeira coisa que eu queria ressaltar de forma devocional, inspirativa, é que Deus é um Deus que fala. Toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar que Deus é um Deus que fala. Você vai lá para o livro de Gênesis e disse Deus, e disse Deus. Ele está sempre falando. E em cada processo dele com o seu povo, ele é um Deus que fala. Então Deus é um Deus que fala, ele se revela, ele se dá a conhecer para aquelas pessoas que têm fome e desejo profundo de conhecê-lo. Então, Deus nos deu a sua palavra para que possamos ouvir a sua voz, ou conhecer sua mente, seus pensamentos, e termos comunhão com ele. Por que devemos estudar as Escrituras? Devemos estudar para poder conhecer o falar de Deus, o que ele disse. E ao conhecermos o que ele disse, podermos entrar em comunhão com ele. Então vamos poder conhecer o Senhor. Deus é um Deus que fala, e aqui diz, havendo Deus outrora falado muitas vezes. Deus é um Deus que fala muitas vezes. E de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Mas queria primeiramente ressaltar esse princípio de Deus, de que Deus é um Deus que fala. O grande problema é que muitas das vezes o homem, ou nós, estamos distante do ambiente do falar de Deus. Quantas vezes um pai chama um filho ou uma filha e parece que ela não está ouvindo, né? Ou ela está ouvindo, mas não dá ouvido à voz do seu pai. Agora, se a criança estiver muito longe, talvez o pai e a mãe vai ter que gritar, né? Vai ter que aumentar o volume da voz, e mesmo assim, às vezes, a criança não ouve. Tanto que Jesus falou, né? Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Que problema que nós temos hoje, né? Que ainda que Deus seja um Deus que fala, e é claro que Deus fala, ele nos deixou a sua palavra, mas quantos têm ouvido para ouvir? Ou quantos estão debruçados, dedicando tempo para ler a palavra do Senhor? Né? Por um lado devocional, o seu dia a dia, o seu a sós com Deus, aqueles que podem, de preferência pela manhã, antes de se lançar a um dia de batalha com o seu trabalho, lidar com o cotidiano, se alimentar da palavra, ou em qualquer período, em qualquer momento do seu dia, jamais abandonar o seu momento de comunhão secreta com o Senhor, né? Mas Deus é um Deus que fala, o problema é que muitas das vezes nós estamos distraídos, né? E quando a gente vê essa questão da distração, existem nesse livro algumas vezes que fala que Deus falou, mas o povo não deu ouvido. Por exemplo, capítulo 3 de Hebreus, versículo 7, aquela advertência da incredulidade e desobediência, o 3,7 diz assim: por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça o coração, como foi na rebelião no dia da tentação no deserto, onde os par de vocês me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse. Agora você imagine, o Senhor está dizendo que ele falou para aquela geração, mas eles endureceram o coração, não tiveram ouvido de ouvir.
É uma sentença dura, porque o autor está restaurando, ou melhor, revivendo e trazendo de volta a história da peregrinação do povo de Israel durante 40 anos no deserto, Deus falando, eles não quiseram ouvir e endureceram o seu coração. Então ele está dizendo agora que nós corremos esse risco. Por causa da desobediência, eles morreram lá no deserto, e hoje, por causa da desobediência, muitos não entram na sua vida de plenitude em Cristo e podem, inclusive, estar debaixo da disciplina espiritual. Agora é claro, né, irmãos? Vamos dar exemplos assim muito simples. Você tem um celular ou um computador e a memória dele já está entupida de arquivo e de coisas. Para você receber novos arquivos ali, você vai ter que desvaziar essas pastas, né? Então esse é o nosso problema. O inimigo ele é muito bom nisso. Ele adornou o mundo com tantas coisas, especialmente na área da cultura e do entretenimento, que às vezes nós estamos entupidos dessas coisas. Sentam jovens perto da gente, se o assunto é futebol, nossa, ele sabe de memória o nome de muitos times, dos melhores jogadores, dos técnicos, quantos campeonatos já ganharam, e sabe tudo. Se o assunto é filme, sabe muita coisa. Ou você pega as mulheres, às vezes, né? O assunto é receita, o assunto é... Pode ser muita coisa. Às vezes você está numa reunião, a reunião foi maravilhosa. Terminou a reunião, parece que mudou o chip e a gente passa a falar das coisas terrenas e não ruminamos a palavra de Deus e nos distraímos e perdemos aquelas lições preciosas, segredos maravilhosos dos pensamentos que o Espírito Santo ministrou a nós na mensagem. Então o grande problema é que muitas vezes nós estamos envolvidos com muitas coisas. Claro, se você trabalha, e todos nós trabalhamos, precisa ter vida de oração para você não permitir que o trabalho rompe completamente o espaço que deveria ser preenchido pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. Uma vez eu conversando com um irmão em São Paulo, e ele eu perguntando para ele como é que estava a leitura da Bíblia, eu não tenho tempo, e não tinha tempo. Era o que ele falava para mim. Trabalhava numa empresa e dava 1 hora mais ou menos, 40 minutos, aí se pegava trânsito, podia chegar 1h30 e tudo. Ele ia de carro todos os dias. Eu estou ouvindo ele falar, jovem, solteiro, não tinha filhos, então ele não ouvia cerca de 20 mil palavras que às vezes as mulheres têm para falar com os maridos, não tinha as crianças, não tinha nada. E aquilo falei, puxa, fiquei meio indignado com aquilo. Falei, meu amigo, me fala uma coisa. Quanto tempo você gasta mesmo da sua casa até o trabalho? No mínimo 40 minutos. Quando tem trânsito, 1 hora, até 1h30 eu posso chegar, ok. E o que você faz nesse período que você está dirigindo? Eu dirijo. Não, sim. O que você faz? Aí ele parou, não faço nada. Falei, se você está dirigindo, não tem ninguém para você conversar, você é tentado a ler todas as placas, ou a maioria das coisas? Normalmente eu leio. E você escuta as buzinas, o xingamento, eu também escuto. Eu falei, por que no lugar disso você não leva a Bíblia? Na época era CD, né, que você passava no equipamento do carro, né? Já faz muitos anos, né? Não era como hoje, você tem a multimídia aí e tal. E ele parou, eu nunca pensei nisso. Quer dizer, ele gastava em média 1 hora todos os dias, e como diz o antigo ditado, mente vazia é a oficina do diabo ou de Satanás. E aí ele passou a ouvir a palavra. Quando eu era bem jovem, não faz muito tempo não, sabe? Mas a fome que a gente tinha na comunhão dos irmãos mais novos era tão grande, eu sempre estava lendo. Se eu estivesse numa fila, eu estava lendo um livro, a Bíblia, e algumas vezes andando eu estava lendo. Peguei a habilidade de andar lendo. Nunca caí, bati a cara no poste. Dá para você exercitar isso, né? Claro que hoje você põe um fone de ouvido, você consegue fazer uma caminhada, se você caminha, ou quem vai para uma academia, ou seja lá o que você está fazendo, você está em casa, as mulheres cuidando das suas tarefas em casa, ou os homens, você consegue, você tem muita ferramenta hoje, aplicativo, celular, Bíblia em áudio,
Quem está estudando inglês ou qualquer uma outra língua, você consegue ouvir a Bíblia na língua que você está estudando. Isso é um estímulo para os mais novos e para todos nós. Tem muita ferramenta que você pode usar para você ser constituído pela palavra, né? De várias maneiras. Mas qual que é a nossa tendência? Ignorar. Aí usamos o equipamento, as ferramentas para outras coisas. É muito mais fácil você gastar 1 hora, 2 horas, 3 horas na televisão vendo um filme, uma partida de futebol, ouvindo, seja lá o que for, do que você dedicar 15 minutos, né, meia hora para você ler ou ouvir a palavra do Senhor. Então, mas Deus é um Deus que sempre fala. E esse texto está dizendo, por isso, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureça o coração, como foi na rebelião, no dia da tentação, no deserto. Ou seja, inclina o seu ouvido, coloca a sua mente, coloca as suas faculdades, o seu coração no Senhor. São muitas coisas que você tem hoje para você se distrair. O inimigo, como eu volto a falar, é muito bom. E se a gente não tiver disciplina, a gente se perde. Não é que nós não podemos nos divertir, ou ter equipamento, lazer, não estou falando isso. O que eu estou dizendo é que essas coisas não podem tomar o primeiro lugar da nossa vida, roubar o nosso tempo devocional, roubar o nosso estudo da palavra, e quando a gente menos espera, a gente, como disse Romanos 12, nós vamos tomando a forma desse mundo, o que não devemos fazer, né? Por isso a gente tem uma geração de cristão muito fraco. Aqueles que são pais têm a grande missão, o pai na terra, de representar o pai do céu, né, para os seus filhos, ele ser um exemplo para os seus filhos, um provedor na casa, não somente do mantimento, dos recursos terrenos, mas especialmente os espirituais. Então, o livro de Hebreus começa dizendo que Deus fala. Depois você tem as advertências sobre a negligência de ouvir Deus falar. E para você que está anotando, eu quero chamar a sua atenção, versículo 7. Hoje se ouvirdes a sua voz. A palavra hoje está com letra minúscula ou maiúscula? Está com maiúscula. Em todo o livro de Hebreus, você vai encontrar que quando tem a relação do falar de Deus, você vai encontrar que as advertências mostram essa palavra hoje com letra maiúscula. O que isso significa para nós? Que esse hoje é Cristo. Esse hoje é o tempo que se chama hoje, que é o nosso Senhor. Lembra de Hebreus capítulo 1, versículo 1? Alguém já tem esse versículo de memória? Hebreus 1, verso 1. Vai, Rafa, vamos lá. Havendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, falou-nos nos últimos dias, nesses últimos tempos, pelo seu Filho. Então, se você relacionar, ele fala pelo Filho, ele fala no Filho, e você pega essa palavra, hoje se ouvir, o que significa esse hoje? O Filho. Lembre que o assunto da carta aos Hebreus é o Filho, é considerar o Filho como superior a todas as coisas, né? Então, nós ressaltamos 2 versículos, 2 passagens chaves do livro de Hebreus que apontam o norte dessa carta. Quais são esses 2 versículos ou 2 passagens? 3:1. Hebreus 3:1 e o 12, versículo 2 a 3. E a palavra-chave nessas 2 passagens são, ou é, considerai. Considerai. E lembra que a irmã Henrietta, ela diz que essa palavra, no original, ela tem relação com quem que lembra? Telescópio. E qual que é a exortação para nós, o encorajamento para nós? Nós temos que, regular e colocar os olhos em quem? No Senhor. No Senhor. Nosso coração, nossa mente, nosso ser, nosso lazer, nossa educação de filho, casamento, vida profissional, vida de igreja, saúde,
tudo que a gente foi fazer, tudo, absolutamente tudo, Cristo é a nossa vida. Ele é a dádiva de Deus para nós. Ele é o sentido da nossa vida. Amém. Então nós temos que nos focar, colocar a nossa vida até que Cristo seja o exemplo, o modelo e o nosso estilo de vida. Nós temos que nos vestir de Cristo. Tá certo? Então esse hoje, quem é esse hoje? Filho. É o Filho. Fala, Deus fala comigo. Pois é, mas o livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 1, mostra que Deus fala. E nos últimos tempos ele fala em quem? Ou por meio de quê? Do Filho. Então assim, você quer ouvir Deus, quer conhecer Deus, você tem que mirar o seu coração, sua mente, seu ser, focar em Cristo. E Deus nos fala pela palavra, mas nós vamos ler a palavra. Ok, mas o que você vai procurar na Bíblia? Tem uma reclamação de Jesus aos judeus, em João capítulo 5, 37 em diante. Ele vai dizer que eles examinavam as Escrituras porque julgavam ter nelas a vida eterna. Mas ele diz assim, mas elas dão testemunho de mim. E vocês não querem vir a mim para terdes vida. Ou seja, eles estão lendo a Bíblia de maneira errada. Significa que o telescópio, o coração, a mente está focado para outras coisas. E aí não vai ouvir Deus. Na verdade, assim como os cientistas perdem o Criador ao estudarem a criação, os mestres, teólogos, ou os escribas e fariseus, qualquer um de nós que lermos a Bíblia sem esse propósito de conhecer a Cristo, ela se torna um labirinto para nós. Nós não vamos entender nada, porque ele é a chave hermenêutica, ele é o sentido absoluto da palavra. Tudo que está na Bíblia diz respeito a ele. Né? Então existe um véu, Paulo vai falar isso em 2 Coríntios 3, que quando eles liam a Bíblia, eles não compreendiam porque tinha um véu posto no seu coração. Mas em Cristo esse véu é retirado. Agora, quando você lê a Bíblia, procurando ouvir Deus, ouvir o Espírito Santo, e o assunto dele é Cristo, e ele fala por meio de Cristo, então esse véu também da cegueira espiritual ele é retirado, nós passamos a compreender a palavra do Senhor e entender o Senhor. Isso é algo maravilhoso. Então lemos para ter comunhão com Ele, lemos para ouvi-lo, lemos para compreendê-lo. E é interessante que porque, como o Espírito Santo, ele é aquele que inspirou os autores da Bíblia, e ele tem um propósito, que é revelar o Filho de Deus, quando você vem à Bíblia com esse coração, tenha certeza que o Espírito Santo está com você. E a gente pode orar, Senhor, minha mente é limitada, não entendo, ainda mais por causa do pecado, nossas faculdades estão corrompidas, está tudo desalinhado, nosso equipamento aqui está... Mas porque Ele é o Senhor da palavra, então o Espírito Santo pode nos inspirar, iluminar, revelar, nos dar compreensão espiritual, e a gente começa, como é próprio do ministério dele, né? Ele nos faz lembrar a palavra do Senhor. Ele é o intérprete, o mestre por excelência, e você começa a ligar uma coisa com a outra e começa a compreender a palavra. Então, antes de mais nada, leia a Bíblia com esse propósito e leia a Bíblia orando, para que o Espírito Santo possa nos inspirar, né? Então isso é uma maneira maravilhosa. É claro que porque ele é uma pessoa, é Deus Santo, a terceira pessoa da Trindade, se a gente vive uma vida distraída, uma vida em pecado, e aí você chega na Bíblia para entender a Bíblia, Isaías vai dizer que os nossos pecados é que fazem separação entre nós e Deus. Ele nunca nos abandona, mas o pecado sim. Ele pode, infelizmente, colocar esse véu de incredulidade, de cegueira. Inclusive tem alguns versículos nesse livro de Hebreus que fala de pecado, né? Não sei se vocês lembram de alguns, ou de algum. Obrigado. Na hora certa. Alguém lembra um versículo que fala sobre pecado nessa carta? Eu suponho que vocês todos estão lendo o livro de Hebreus, né? Vai dizer um versículo que temos que nos exortar uns aos outros, todos os dias, ou no tempo que se chama hoje. Para quê?
para que ninguém se endureça pelo engano do pecado. Então o pecado engana, não pense que você é maior do que o pecado, mais esperto, não, pense isso não. Engano do pecado ao ponto de ter o coração endurecido. E por isso esse povo, que a gente está lendo o capítulo 3, caíram no deserto e morreram, porque o coração deles se tornou endurecido. Então, muito cuidado, se formos seguir o Senhor, temos que lembrar dessa questão de que é uma jornada que nós estamos. Ele nos toma pelas mãos e nos leva a caminhar, mas é uma jornada no caminho de Cristo. E aí, obviamente, é um caminho de santidade. Por isso, o capítulo 12 de Hebreus é tão importante. Queria saber se alguém lembra o que está no capítulo 12. Se não lembrar, não tem problema. Nós podemos... Alguém pode começar a ler. Vamos começar a ler e ver se a mente traz aí lembra o texto? Capítulo 12 de Hebreus. Começa a ler as primeiras palavras e se alguém lembra, pode levantar. Portanto... Considerando que temos tão grande número de testemunhas, É isso mesmo. corramos a nossa carreira, nos despojamos de toda a carga e pecado que nos assedia, Exatamente. corre para mim. Mas esse é o pensamento. Às vezes você não vai falar as palavras certinhas, mas o mais importante é entender o pensamento. Quem quer ler aí de voz alta? A Jéssica falou certinho o pensamento. Muito bem, Jéssica. Portanto, também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Tá vendo que o autor está encorajando eles a prosseguir esse caminho? Lembra que Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida? Nós estamos num caminho. E no livro de Atos, aquele povo do Senhor que seguia, Paulo, quando perseguia, chamava o povo do caminho. Aqueles que estão no caminho. Muito interessante isso, né? Aos Coríntios também ele fala dessa luta, ou dessa arena que nós estamos, e ele diz que o atleta que está nessa disputa ou nessa arena, ele de tudo, ele se autodisciplina. Ele não quer estar sobrecarregado com nada, não pode ter nenhum embaraço nos seus pés. Hoje, no nosso tempo, né, o tênis tem que ser leve, a camisetinha super leve, a barba não pode ser muito grande, o cabelo não pode ser... Tudo isso pesa, se chover, molha tudo. Então a roupa tem que ser a mais leve, para não levar nenhum peso. E Paulo fala disso, né, em 1 Coríntios 9, né? Esses dois versículos podem ser lidos juntos, né? Nós devemos nos liberar de todo embaraço, todo peso, ou seja, são coisas que às vezes não são pecaminosas, e aí que está o perigo, né? Porque Paulo vai dizer assim, tudo me é lícito, mas nem tudo convém, tudo me é lícito, mas eu não me deixarei ser dominado por nenhuma dessas coisas. Por quê? Porque eu estou numa carreira. Que carreira? É o caminho com Cristo. E nós precisamos alcançar o final da corrida e vai haver recompensa. Imagina uma corrida de bastão. Já viram uma corrida de bastão? Alguém está na frente correndo, o outro está ali esperando o momento dele. Ele tem que passar o bastão para o outro. Agora imagine se você está displicente, totalmente despreparado, com a roupa totalmente inapropriada para essa corrida. Quando chegar a hora de passar o bastão para você, vai que cai no chão. Você vai prejudicar toda a equipe. Por isso que Paulo, quando está falando disso, ele está usando a figura dos jogos antigos da Grécia. Então, depois ele vai dizer, né, que ele esmurrava o seu próprio corpo para que ele, pregando aos outros, ele mesmo não fosse reprovado. E ele fala da recompensa. Se você correr a sua carreira e exercitar o seu turno, o que Deus te deu para você fazer,
você vai receber recompensa. Mas aqueles que forem negligentes, eles vão receber o quê? No lugar de recompensa, o que vai acontecer? Disciplina. Então estamos numa carreira. Então esse livro está tão cheio de verdades para nós, né? Agora é claro, temos que ter o ouvido bem alinhados. Nesse capítulo 3, vai dizer novamente sobre ouvir. Capítulo 3, versículo 15 de Hebreus. Como se diz hoje, estou no versículo 15 do capítulo 3. Como se diz hoje, letra minúscula ou maiúscula? Maiúscula. Ó, tá vendo? Se você ler com atenção, quantas lições? E qual é a lição aqui, esse hoje, por que está maiúsculo? Não é só porque começa a frase, então pela regra de redação, começa com letra maiúscula. Você vai ver que esse hoje, às vezes, está no meio de frases e ele também continua com letra maiúscula. A lição é que esse hoje é um tipo de Cristo para nós, né? Hoje, se ouvirem a sua voz, não endereça o coração como foi na rebelião. E quem foram os que ouviram e mesmo assim se rebelaram? Não foram todos que saíram do Egito por meio de Moisés? E contra quem Deus se indignou durante 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão os que foram desobedientes? Assim, vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Esse povo era o povo do Egito? Eram filisteus, eram babilônios? Quem era esse povo que Deus está falando, que falou com eles, eles não ouviram e por isso morreram lá no deserto? Que povo é esse aqui? Povo de Deus, né? Povo de Israel. Agora, tem alguma coisa a ver com a gente? Claro, ele está usando a história, e Paulo vai dizer em Romanos que tudo que outrora foi escrito, para o nosso ensino, foi escrito. E diz também em Coríntios 10, né, que essas coisas foram escritas, ou seja, as histórias do passado, como uma advertência para nós que já chegamos ao final dos tempos. Então, quando você lê a Bíblia, nunca ignora que o Espírito Santo está usando tudo isso para falar conosco, né? Por isso, por exemplo, olha o versículo 12. Alguém pode ler de voz alta? 3:12. Irmãos, cuidado para que nunca se ache em qualquer um de vós coração perverso e incrédulo que vos desvie do Deus vivo. Tá vendo? Está falando já agora para a igreja do Novo Testamento. Está usando o que aconteceu lá e está advertindo você e a mim agora. Tomem cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente ou perverso, que se afaste do Deus vivo. Ou seja, o telescópio está deixando de olhar para Jesus e está olhando para o mundo, para a carne, para o pecado, para outras coisas. Então, muito cuidado com seus olhos, né? Para onde está inclinando o coração. Aí o versículo 13, ele vai dizer, pelo contrário, animem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Agora nós estamos sendo encorajados a exortar uns aos outros. Encorajar uns aos outros. Que bom quando a gente se encontra, irmão, paz e tal. E aí, vai sair canjiquinha ou não vai? Né? É muito bom falar essas coisas. Mas e exortar uns aos outros? É isso aqui que ele está dizendo para a gente fazer, né? Irmão, como é que está a sua leitura da palavra? Como é que está a sua consagração? E como é que está aquilo ali? E como é que está isso? Irmão, e exortar. Quando a gente vê que as coisas não estão indo bem, chamar em amor, e com o espírito correto, né? Não como quem é superior, que é maior, é mais santo, não. Mas nós devemos ajudar o nosso sumo pastor, que é Jesus, a pastorearmos uns aos outros. Ou seja, cuidar uns dos outros. Estamos sentindo falta de alguém. Ligue, vai ver, vai visitar, irmão. Estamos sentindo falta de você, como está isso.
Enfim, mas você vê que tudo isso está alinhado ao coração, está alinhado com o ouvir. Vamos ao capítulo 4. Versículo 7. De novo determina certo dia, hoje, em lugares que não estão com letra maiúscula, tem uma aspa. As versões mais modernas, porque é uma maneira também de ressaltar, tá certo? Hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes tinha sido declarado. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçam o coração. Então você tem Deus falando na época de Moisés, lá no período dos 40 anos no deserto, e depois falando por Davi, ou seja, quanto tempo já se passou, novamente Deus está declarando hoje, se ouvirdes a sua voz. Quer dizer que Deus é um Deus que fala, Ele está sempre falando. Será que Deus fala hoje também conosco? É claro, Deus continua falando com seu povo e nós precisamos ouvir. Agora eu queria chamar a atenção no capítulo 8, e aqui tem mais um segredo em como você lê um livro da Bíblia, uma carta, uma parábola, ou seja, um documento. Vamos ler o capítulo 8, apenas o versículo 1. Diz assim: ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, e segue o texto. Presta atenção nisso aqui. Ora, o essencial das coisas que estamos dizendo, ou a coisa mais importante. Então, a Bíblia é tão clara para nós que se você parar e falar, nossa, mas o livro de Hebreus tem muita coisa, é muita informação. E verdade, tem uma riqueza de detalhes. Mas poderia perguntar, mas o que é essencial? Tá certo? Qual é o ponto principal? E aqui o Espírito Santo está falando para você e para mim. Ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos. Lembra no capítulo 5, quando ele vai falar do sumo sacerdote, ou do sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, apontando para Cristo, ele vai dizer, a esse respeito temos muitas coisas que falar, mas vocês se tornaram negligentes, por isso se tornaram difíceis de compreender. O essencial é isso aqui, é que temos tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus. E ele está falando de Jesus Cristo. Esse é o essencial do livro de Hebreus. Você não precisa se perder ali em querer entender muitas coisas. E mesmo aquelas coisas lá do tabernáculo, todo esse legado histórico, tudo isso diz respeito ao nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqui você tem uma chave, né? Tem uma outra chave no capítulo 9 aqui de Hebreus, mas lembre que o essencial é o que você pode aplicar quando você quiser ler, estudar qualquer livro da Bíblia. Mas não só da Bíblia, qualquer livro, qualquer poesia, qualquer coisa. Né? Mesmo um documento, seja de engenharia ou de medicina, seja o que for. Tem coisa que é tolerável um erro, não que ele seja justificável por negligência. Ah, mas tem erro que você não pode cometer. Na sua profissão deve ser assim, né? Tem coisa que... né? Então, assim, tem coisa, por exemplo, se você juntar o negativo com o positivo, você sabe o que vai acontecer, né? O fio, né? Você não pode. Isso é essencial. Quando você vai ensinar uma criança, ou a mãe vai ensinar uma criança a cozinhar, uma jovem, um adolescente, ou qualquer coisa, existe aquilo que é essencial. Se você colocar muita coisa, a pessoa não vai entender. Mas se você colocar o essencial, né? Então, por exemplo, nós já vimos 2 passagens essenciais do livro de Hebreus, né? E de forma devocional, nós vimos que o livro de Hebreus ele tem esse propósito
de nos levar a considerar Jesus, e por isso ele pode ser lido e deve ser lido também como um livro devocional. Assim como os cientistas podem perder de vista o Criador ao estudar a criação, inclusive os astrônomos, né, podem perder completamente o Criador, e muitos perdem porque seu telescópio está, claro, estudando as estrelas, os astros, os planetas, etc., mas perde de mente o design inteligente, né, o arquiteto do universo. Ao estudar a Bíblia também, nós podemos se perder. Tem gente falando um bocado de heresia, um bocado de coisa, porque ele está entrando nas coisas que não são essenciais. E um dos segredos, por exemplo, um dos segredos de Tozer, tudo que Tozer falou e escreveu estava alicerçado nas verdades essenciais, são fundamentais. E ele dizia que uma heresia é quando você saca algo do seu contexto e dessas verdades centrais, e agora você dá um ponto de destaque a essa. Dali vai surgir uma heresia. Todas as verdades estão conectadas entre si, e existem aquelas verdades que são as verdades essenciais. Então esse autor está dizendo, ora, o essencial das coisas que temos dito. Opa! Então você tem uma chave, mais uma chave para você ler, meditar e estudar no livro de Hebreus. Talvez a gente não vai entender tudo, mas existe aquilo que é o essencial. Depois a gente vai entendendo outras coisas, né? E às vezes por causa de uma falta, de um detalhe tão importante, né, do que é essencial, nós podemos perder tudo. Uma comida, você perder um detalhe do que é essencial, você pode perder um grande prato, né? Ou qualquer uma outra coisa a gente pode perder. Uma vez eu estava na academia, cheguei em casa muito dolorido. E aí eu fui tomar um dipirona, eu queria tomar um dipirona. E alguém falou assim, não toma não. Mas por quê? Porque você vai perder todo o efeito do seu exercício. Essa dor aí é um sinal de que os músculos estão, né, estão no processo mesmo, e você está no caminho certo. Nós vamos ter que trabalhar o alongamento, a dona banana aí, para evitar cãibra e outras coisas, mas isso aí faz parte. Então, às vezes, um detalhe você pode perder, são informações essenciais. Eu penso que em tudo na vida você tem lições assim, né? As mulheres mais novas que estão aí com filhos e aquelas que em breve terão neném, tem coisa que você nunca pode fazer. E tem coisa que você não precisa ter tanta preocupação, você pode levar de maneira mais tranquila, né? Vamos ao capítulo 9, versículo 8. Eu acho que tem uma outra chave para entender quando lermos um livro, e aqui estamos falando do livro de Hebreus. Ele está falando várias coisas sobre o santuário terreno, e a mobília, e os instrumentos que estavam ali dentro, os compartimentos e os móveis. E aí chegamos no versículo 8, ele vai dizer assim, com isto o Espírito Santo quer dar a entender que o caminho do santuário ainda não se manifestou enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Quando lê, tem que ter essa mente, o que o Espírito Santo quer dar a entender. Você pega, por exemplo, o livro de Gálatas, a carta de Paulo aos Gálatas, quando ele fala ali de 2 montes e 2 mulheres, ele vai dizer que aquilo ali era uma alegoria, que o significado daquilo ele vai apresentar também. Depois você pode olhar o livro de Gálatas, entre o capítulo 3 e 4. E você vai encontrar sempre o Espírito Santo fazendo assim. Ele está contando algo, está usando Paulo, os apóstolos, um profeta, mas o Espírito Santo quer dar a entender. E qual que é o problema? O problema é a gente se distrair com tanta coisa e não captar essa informação. Mas o que o Espírito Santo quis dar a entender com isso? Então aqui diz, com isto o Espírito Santo quer dar a entender que o caminho do santuário ainda não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Então existe o caminho do Santo dos Santos, que enquanto esse caminho tivesse erguido, esse caminho não estava livre.
E o 9 ele vai dizer assim, isto é uma parábola para a época presente. Opa! Tá vendo que ele vai te dando chaves, ó? Na qual se oferecem dons e sacrifícios, embora este, no que diz respeito à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aqueles que prestam culto. Ou seja, quando o povo de Deus estava ali no tabernáculo, inclusive admirados com aquela grande construção até do templo de Herodes, alguns dos seus discípulos falaram a Jesus lá no livro de Mateus 24, mestre, olha que grande edificação. Opa, o telescópio então está mirando para o outro lado. Olha, está querendo levar Jesus a se distrair ali. E o que Jesus responde? Vocês estão vendo tudo isso aqui? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Por quê? Porque eles pegaram aquilo que era transitório, figurativo, era uma tipologia, e eles instituíram aquilo como algo eterno, se tornou a fixação deles. Moisés, que veio cerca de 1500, 1600 anos antes, eles falaram para Jesus, nós somos discípulos de Moisés. Não. Moisés, de fato, foi um líder histórico, aconteceu, mas esse capítulo 3 de Hebreu vai dizer que Moisés era só um tipo, que Jesus é superior a Moisés. Agora o Messias estava ali e eles ficaram com o que era só um tipo e mataram Jesus, porque o telescópio deles estava virado para o lado errado. Eles não estavam estudando a palavra de forma profética, procurando o cumprimento dessas verdades em Cristo, que é o Messias. Por isso eles crucificaram o Senhor. E agora esse texto está dizendo que o Espírito Santo estava dando a entender, queria dar a entender, que o caminho do santuário, ou seja, a presença de Deus, não havia se manifestado a eles enquanto eles estivessem presos no primeiro tabernáculo. Então, no ano 70, esse templo foi destruído para que eles pudessem voltar para o verdadeiro tabernáculo. E o véu do templo se rasgou quando Jesus morreu, né? E agora o livro de Hebreus vai dizer que ele nos abriu um novo e vivo caminho pelo véu que foi rasgado, isto é, a sua carne, quando ele foi crucificado e dilacerado. Então, nós vamos encontrar o autor sempre transitando entre o Antigo e o Novo Testamento, especialmente os 5 livros primeiros da Bíblia, ainda que ele cita profetas, muitas passagens dos Salmos, ele vai dizer, várias passagens dos Salmos. Na verdade, ele cita muitas frases e pensamentos do Antigo Testamento. Se você usar aí a Nova Versão Transformadora, a NVI, acho que a Nova Almeida atualizada também, no seu aplicativo, você vai pegar o capítulo 1, quando ele vai dizer o que Deus diz acerca do Filho, em relação aos anjos, você vai ver que vai abrir uma chavezinha do lado, você clica ali e aquela frase ou aquele pensamento, ele vai dizer para você aonde que ela está no Antigo Testamento. Claro, no passado, antes da tecnologia, antes especialmente dos computadores, os nossos irmãos que estudavam profundamente a palavra, eles liam, memorizavam e a gente tinha ali as enciclopédias e chaves bíblicas, né? Eu tive uma chave bíblica dessa grossura assim, ó, enorme, e aquilo foi feito na unha. Hoje nós temos várias ferramentas que podemos usar, e você vai ver quantas citações o autor do livro aos Hebreus, que não usou tecnologia nem as ferramentas, né, do nosso tempo, online, mas ele era alguém muito versado, muito constituído, um erudito nos livros do Antigo Testamento. E hoje nós temos o privilégio de poder ver tudo isso. Pode fazer planilha, tabela e relacionar essas palavras-chave, né? Mas aqui ele está dizendo que isso é uma parábola para a época presente. Então, ele te ajuda muito a como compreender esse livro. E aí nós temos essas palavras-chave, esses versículos-chave, essas citações chaves.
vamos chegando ao fim. Eu queria ir capítulo 12. Vamos ler o 25. Tenham cuidado e não se recusem a ouvir aquele que fala. Vai estar falando isso aqui para quem? Está falando para você. Está falando para mim. Tomem cuidado para não recusar a ouvir aquele que fala. Então Deus é um Deus que fala. Esse tem sido o ponto principal hoje no estilo devocional. Pois se os que recusaram a ouvir quem divinamente os advertia na terra não escaparam, muito menos escaparemos nós, se nos desviarmos daquele que dos céus nos adverte. Naquele tempo, a voz dele abalou a terra, mas agora ele promete dizendo, mais uma vez, eu farei tremer não só a terra, mas também o céu. Ora, agora ele vai explicar. Olha que maravilha esse escritor, né? Um grande exemplo para nós. As palavras, mais uma vez, significam a remoção dessas coisas abaladas, ele está interpretando, ou seja, das coisas criadas, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pelo qual servimos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Teve disciplina lá no passado, muitos morreram. Será que agora vai ter disciplina? No tempo do Novo Testamento? Ele está dizendo que vai. Né? Então, temos que ter cuidado para não tapar os nossos ouvidos e deixar de ouvir aquele que fala. Agora, como ele fala? Ele fala pela palavra. O Espírito Santo usa a palavra para falar conosco. Por isso ele vai dizer que nós não devemos deixar de nos congregar. Por quê? Porque quando nos congregamos, Deus fala conosco, usando a palavra por meio dos santos. E esse é um ambiente de exortação, para que a gente alinhe a nossa mente, os nossos olhos, o nosso coração, na figura do que a irmã falou, Henrietta, como um telescópio de olhar para Jesus. O inimigo vai fazer de tudo para você mudar os seus olhos de foco. O que você está olhando? Com o que você está gastando o seu tempo? Se você mirar para o mundo, você vai tomar a forma do mundo. Se você olhar para o pecado, você vai se vestir do pecado e vai se tornar um pecador em prática. Mas se a gente olha para o autor e consumador da fé, quanto mais olhamos para ele, vamos sendo transformados na sua mesma imagem. À medida que o contemplamos, o Espírito Santo vai ministrando. E esse é o chamamento dessa carta. Então, quando for estudar, é claro que nós podemos estudar o livro de Hebreus de diferentes formas, né? Mas faça isso também de maneira devocional, orando para que o Espírito Santo abra os seus olhos, nossos olhos, e a gente se alimenta com a palavra. Essa palavra se torne fé, se torna vida, se torna direção, se torna o nosso alimento a cada dia. E procure memorizar, né? Mesmo que a mentezinha já está aí meio cansadinha, vai tirando, vai jogando fora. Muita coisa que encheu a cabeça, né? O espaço. E peça ajuda ao Senhor, pelo menos alguns versículos a gente poder memorizar, especialmente os versículos chaves, os versículos principais. Quem desejar adquirir algum daqueles materiais que eu indiquei, eu posso ajudar, e a Jéssica também. Vou deixar essa responsabilidade com ela também de colaborar.